Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8, reprise domingo às 7 horas e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente da CUT Maranhão e secretário de comunicação do Sindicep, Manuel Lages. Na pauta, plebiscito popular pelo fim da escala 6x1, isenção de imposto de renda, relação com a Câmara e tarifaço. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas as pessoas que assistem à TV Alternativa. É um grande prazer estar aqui no Sindicep Entrevista, esse programa semanal que é um sucesso do Sindicep. Manuel, primeiro vamos contextualizar um pouco e falar dessa luta contra a jornada exaustiva de trabalho. A CUT não faz isso agora, isso não começou agora, né? Não, a CUT inclusive nasceu já com essa proposta de que trabalhemos menos para viver mais. E trabalhar menos é reduzir cada vez mais a jornada que é escorchante. Os trabalhadores dificilmente têm tempo para viver suas vidas, frequentar o sindicato, viver uma vida política, social e até festiva, caso seja da vontade de cada trabalhador. E aí a CUT encampou que quanto menos trabalharmos, melhor viveremos. E aí isso foge muito daquilo que nós tínhamos na época da escravidão. Na época da escravidão não tinha escala, era todo dia, então era 7x7. Até logo, não tem descanso, nem aos domingos, né? E aí as conquistas foram crescendo paulatinamente e chegamos aonde estamos. E queremos progredir mais porque, pela quantidade de habitantes, pela quantidade de trabalhadores, nós precisamos fazer com que tenhamos mais empregos para essa população que está ainda na fase do desemprego. Presidente, e a CUT já tem uma proposta específica? A proposta da CUT sempre foi de 40 horas. Nós precisávamos estar trabalhando a 5x2, extensivo a todos os trabalhadores. E agora, com a evolução das negociações, nós estamos pretendendo fazer com que a escala fique 4x3. Nada mais justo, ampliaria o número de empregos e faria com que os trabalhadores trabalhassem menos a cada jornada. Daria folga bastante para que cada empresário pudesse programar, inclusive fazer a escala desses trabalhadores e contemplar o seu horário de abertura do seu empreendimento. Presidente, tem muita gente desinformada e fica difundindo essa informação que essa medida prejudicaria as empresas. Isso é verdade? Não prejudica porque saindo de São Luís, por experiência, e aí não só dentro do Brasil, mas até na Europa, isso já é experimentado, isso já é um sucesso, não está sendo tão difundido porque ainda não cresceu tanto. Mas a escala 4x3 tem sido crescente na Europa. Há algumas empresas no Brasil, inclusive há relatos dentro dá para buscar na internet, empresas que já têm tido sucesso com a escala 4x3, ampliando o número de empregados, fazendo com que seu empreendimento consiga servir mais à população e fazer a produtividade, e fazer com que a produtividade gere. Cada pessoa que trabalha a mais, se ele muda de 4 para 5 empregados, são 5 pessoas que já vão ter renda. E renda faz com que a economia gire mais fácil, né? Cada trabalhador que vira um consumidor, né, ao receber salário, e isso faz até com que aqueles que entram no mercado de trabalho deixem de precisar do governo com Bolsa Família, né, que é muito reclamado por quem acha que isso é um defeito. No entanto, nós precisamos dar essa ajuda para quem não tem nada, até que a pessoa possa voltar para o mercado de trabalho e cumprir tudo aquilo que é programado para que a sociedade viva bem e que todos tenham ganhos legais. Agora, presidente, vamos falar um pouquinho desse plebiscito. Como é que ele está sendo trabalhado? A escala 6x1, nós queremos terminar, e é o primeiro ponto do plebiscito. O plebiscito nada mais é do que uma consulta popular. Você que talvez já tenha participado e não lembra, nós tivemos vários outros. A história no Brasil mostra que já tivemos vários plebiscitos. Esse plebiscito está sendo chamado de 2025. Nós precisamos equalizar essa escala de trabalho e fazer com que quem está trabalhando muito
trabalhe menos e dê esse espaço de horas em que ele não vai estar trabalhando para que a outra pessoa possa vir assumir esse emprego, essa vaga de trabalho no mercado. Agora, presidente, isso precisa passar pelo Congresso, né? Precisa. E esse Congresso de direita que aí está, como é que faz para tramitar? Vai ter que ser muita negociação. A priori, nós vamos ter que fazer com que essa consulta popular, a população diga se é favorável ou não ao fim da escala 6x1. A partir daí, nós passamos para uma próxima etapa. Ao levarmos essa proposta aprovada pelo público que vai votar no plebiscito pelo fim da escala 6x1, fará com que essas assinaturas e esses votos sejam moeda nossa do movimento sindical para que o Congresso, aliás, os três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, possam estar vendo qual é o anseio da população. Porque o plebiscito nada mais é do que uma consulta popular. Então somos nós, trabalhadores, somos nós, sociedade, que vamos decidir por uma vida melhor e com menos carga horária trabalhada para que nós possamos viver melhor. E com essa negociação nós tenhamos uma opção. Será que vamos trabalhar 5x2? Ou será que vamos chegar ao ideal que é 4x3, que já é tão experimentado em outros lugares fora do Brasil? E como é que está a aceitação desse plebiscito? Como é que está a participação? O plebiscito popular começou agora dia 1º de julho, vai até o dia 7 de setembro. Começamos ontem mais uma etapa de um mutirão, fazer com que a multiplicação desses votos apareça mais rápido, fazer com que a população, porque nem está sendo muito divulgado na mídia, mas nós estamos tentando chegar à população caladinhos com as urnas e fazer com que a população vote e saiba por quê, né? Tem uma fase que vai chegar que vai ser o voto eletrônico, que qualquer pessoa já consciente do papel desse ponto da plebiscito de 6x1, da escala 6x1, nós possamos já fazer voto eletrônico depois do grande esclarecimento. Mas, por enquanto, nós precisamos convencer a sociedade de que o fim da escala 6x1 vai marcar uma nova etapa no mundo do trabalho. Então, ele vai poder votar pelo celular? Pode votar pelo celular. O site Plebiscito 2025 dá todas as informações, mostra os 3 pontos que estão colocados para que as pessoas respondam, né, o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e desconto para quem ganha até 7.350 e a taxação dos super ricos. São as 3 perguntas que estão lá e nós vamos poder opinar por isso, para poder fazer uma mudança nisso que está, no sistema que está hoje vigente no Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente da CUT Maranhão e secretário de comunicação do Sindicep, Manuel Lages. Presidente, a CUT já vem ocupando as ruas já há um tempo, né, com a campanha contra os juros altos. E agora, pelo fim da escala. Como é que está essa disputa das ruas? A disputa das ruas tem se feito diuturnamente. As urnas estão captando votos e isso faz com que a população cada dia saiba mais em algum lugar, porque as urnas são itinerantes também, apesar das urnas fixas que já existem, mas a população a cada dia vai ficar sabendo mais em todos os locais do que se trata esse plebiscito, essa chamada para opinar sobre a escala 6x1. Junto disso, nós já víamos fazendo a ocupação das ruas em atos ou em manifestações menores em alguns lugares, em alguns órgãos, por exemplo, do governo, contra os juros altos. E isso faz com que a CUT, e aqui no Maranhão, especificamente com o Fórum das Centrais, nós fazemos isso junto com as outras centrais sindicais e fazemos com que todos os trabalhadores, não só
daqueles filiados à CUT possam saber do que é a luta dos trabalhadores. E isso faz com que levar essa consulta para as ruas e não só para os locais de trabalho, faça com que a população se engaje nesse processo e possa opinar para que nós possamos ter sucesso nessa pesquisa. Presidente, a população começa a cobrar também que o Congresso tenha mais sintonia com o que a população realmente precisa. Como é que está isso? Ricardo e queridos ouvintes da TV Alternativa, é interessante saber que quanto mais nós nos engajarmos, enquanto assumirmos o papel de povo, porque quando nós elegemos as autoridades que estão lá, tomando conta, e aí vamos falar especificamente do Congresso, que é um com quem nós vamos negociar bastante o resultado dessa consulta popular. Nós precisamos fazer com que, primeiramente, os deputados do Maranhão, e vamos falar particularmente do Maranhão, saibam qual que é a proposta das centrais, qual que é a proposta da classe trabalhadora, que é trabalhar menos para poder viver mais, e fazer com que isso seja entendido, compreendido por eles, e fazer com que nós possamos adotar esse modelo no Brasil. Essa negociação não é fácil, porque muitos do Congresso, e aí eu já falo de um Congresso mais expandido, um Congresso geral, muitos dos congressistas são empresários, e eles entendem muito bem quais são os anseios da população, da classe trabalhadora. Eles fazem ouvido de mercador por não querer, inclusive muitos deles, e aí o Ministério do Trabalho e Emprego tem mostrado isso, várias promotorias, que muitos deles preferem a escravidão. Tem sido flagrados vários trabalhadores em situação análoga à escravidão, e o que nós estamos tentando é diminuir cada vez mais isso e fazer com que esse Congresso entenda de que a classe trabalhadora pode trabalhar tão menos quanto é a escala, por exemplo, do próprio Congresso, Então nós vamos levar isso como moeda de troca, vamos fazer com que esse anseio da população no final desse plebiscito possa ser entendido, compreendido e aprovado por este Congresso. Agora, presidente, uma das dificuldades é que o Congresso tem pressionado muito o governo federal com um discurso de austeridade. E, por outro lado, acabaram de aprovar mais uma pauta-bomba, aumentando gastos com o governo. Como é que vai fazer para equilibrar isso? Isso aí nos cabe agora fazer, de novo, estou dizendo, o papel de povo e cobrar das autoridades. Cobrar do governo Lula o veto, porque não tem cabimento no meio do mandato, não tem justificativa plausível para que aumente o número de congressistas, Já que ele quer tanto, o Congresso quer tanto diminuir despesas do Executivo, por que vai aumentar as despesas do Legislativo? O dinheiro é só o dinheiro é dos nossos impostos. Essa parte aí até o Lula já resolveu, Ele já vetou. Agora eles avançaram em 30 bilhões do Fundo Social, que seria para a educação, e eles estão botando para socorrer mais uma vez o agronegócio. Justamente. O orçamento, depois de aprovado, ele requer adaptações, vamos chamar assim. Agora o Congresso tirar da educação e da saúde, de você, contribuinte, de você, pagador de impostos, tirar da educação e da saúde para poder dar para agronegócio, é um negócio complicado. O agronegócio tem muito mais rendimentos, tem muito mais condições financeiras de se manter do que um pequeno agricultor. E quando essa mudança de recursos da educação e da saúde vai somente para o agronegócio e exclui os pequenos agricultores, isso dá uma distorção na balança, Isso faz com que, inclusive, a população tenha menos recursos para a educação, para a saúde, para a segurança como um todo, porque tudo é uma cadeia, o dinheiro é só e precisa ser bem aplicado, e não pode ser aplicado, por exemplo, somente para o agronegócio, para poder aliviar dívidas de agricultores. Agora, presidente, foi feita uma campanha muito forte, contra o Congresso, inclusive com o lema Congresso Inimigo do Povo. Esse Congresso, ele realmente está se portando como inimigo do povo? Ricardo, dos telespectadores da TV Alternativa, você entende o Congresso agindo conforme o seu voto?
É preciso ver que cada medida que é tomada dentro do Congresso beneficia a população ou beneficia a eles? A quem beneficia cada atitude tomada pelo Congresso? Esse tipo de medida fez com que surgisse a campanha na internet de Congresso inimigo do povo, porque certas medidas tomadas lá não condizem com a satisfação e com os anseios da sociedade. Quando a sociedade não opina sobre tal ponto e o Congresso chega e impõe uma medida que, além da austeridade, de imposição de certas coisas que não condizem aos anseios da população, como eu já havia dito, isso faz com que ele se torne inimigo do povo. Porque nós elegemos deputados e senadores para que nos representem. Agora, quem são esses nossos representantes dentro do Congresso? A identidade deles não é, de acordo com as suas atitudes, favorável ao povo. Por isso, a campanha foi nominada Congresso Inimigo do Povo. Agora, eles, em outra decisão também, ameaçando o governo, né, acabaram de flexibilizar a questão ambiental, de licenciamento ambiental. Justamente no momento em que o Brasil está sofrendo ameaças de sanções por conta disso. Como é que a CUT vê isso? Triste dia. 17 de julho ficou marcado por uma decisão ridícula do Congresso Inimigo do Povo. E aí agora eu já vou entrar nessa campanha de chamar de Congresso Inimigo do Povo, porque num ano de COP30, em que precisamos mostrar ao mundo que, além de sermos o pulmão do mundo, com todas as matas que não tem em lugar nenhum do mundo, como é que a água mais preciosa do mundo está dentro do Brasil, todos os recursos naturais que todo mundo queria ter estão aqui no Brasil, vamos aprovar um negócio desse? Mais uma para poder taxar o Congresso de inimigo do povo. Como é que o Congresso vai determinar que cada pessoa que for desmatar, ele mesmo possa dar a liberação? Essa autoliberação faz com que as pessoas façam como foi feito agora na Inglaterra. 2 caras bêbados cortaram uma árvore histórica e isso fez com que eles pegassem 4 anos de cadeia. Ninguém pega a cadeia aqui no Brasil por desmatar. E, aliás, a chamada medida que devasta mais ainda o Brasil, fazer com que essas pessoas fiquem livres para desmatar, para devastar o Brasil, é um crime contra os interesses da população. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente da CUT Maranhão e secretário de comunicação do Sindicep Maranhão, Manuel Lages. Manuel, e em relação ao tarifaço do Trump, como a central vê essa situação? Ricardo, tarifaço nada mais é do que uma insanidade do governo americano. As pressões que os Estados Unidos têm tido por conta da criação e ampliação dos BRICS os faz querer manter uma hegemonia da qual os Estados Unidos já não faz mais uso, né? Ele não tem mais o poder de ser tão hegemônico, né? As moedas que estão vigentes dentro do BRICS e a criação de uma moeda única para esses países que hoje representam muito mais do que todo o resto do mundo, todos os países que fazem parte do BRICS, tem sido uma ameaça. Então, a insanidade do presidente norte-americano é para tentar fazer intimidação com alguns países, justamente por esse medo de perder essa hegemonia econômica, né? Hoje em dia, os Estados Unidos continuam sendo o segundo país de maior comércio com o Brasil, né, de maior parceria, mas o primeiro é a China, e a China está junto do Brasil no BRICS. Isso faz com que a ameaça desta nova moeda e da mudança do sistema de pagamentos
para o mundo, né, para o mercado, para quem é consumidor e transita nesse mercado global, isso é uma ameaça maior ainda. Isso faz com que essa medida do Trump tente intimidar os países que estão ganhando uma certa independência daquilo que está já estabelecido pelos Estados Unidos e que ele não tem mais condição de controlar. Agora sim, até porque que não é nem tanto por uma questão comercial, é uma questão política, né? Eu acho que isso agrava a situação no que diz respeito a negociar, porque o que ele pede é inegociável, né? O que está sendo pedido é uma taxação do qual quem vai ser realmente e maior prejudicado nessa taxação é os Estados Unidos. Dificilmente o Brasil sofrerá tanto quanto os Estados Unidos. E aí essa medida unilateral dos Estados Unidos faz com que o presidente Lula já até anunciou de que a reciprocidade será mantida, né? Há um acordo de reciprocidade. Portanto, se os Estados Unidos taxar em 50% o Brasil tem o direito de ser recíproco e taxar os Estados Unidos também. Só que guerra tarifária não faz bem para ninguém. Enquanto ele tenta ganhar recursos, aumentando essa taxação, e isso está falando de dinheiro, mas ele está querendo influenciar politicamente o Brasil, é uma medida que também não faz bem nem para os Estados Unidos e nem para o Brasil, porque ele tenta interferir na soberania do Brasil. E a soberania do Brasil é intocável. Não há tarifa que faça com que o bedelho, como disse um senador, o bedelho dos Estados Unidos interfira naquilo que nos é mais sagrado, que é a nossa soberania. E, na sua opinião, o governo está agindo da maneira esperada, o governo brasileiro? Eu acho até que é muito brando. O Lula, mas é por conta da atitude do Lula, o Lula sabe negociar, né? Então ele não age tão impulsivamente, porque ele já poderia ter adotado a reciprocidade de taxação, fazendo com que os Estados Unidos também saibam que em um prazo curto também será taxado na mesma proporção. Mas a negociação do Lula, ele garante que nós possamos continuar sendo soberanos e fazer com que essa soberania afaste essa possibilidade de um confronto maior das economias americana com brasileira. E a negociação, por exemplo, que está sendo feita pelo vice-presidente com os empresários, mostra que, ao ter partido de um parlamentar brasileiro a influência para que o Trump tenha dado esse passo, isso faz com que o próprio estado de São Paulo, que é o estado do parlamentar que inventou essa medida, que proporcionou a ideia para que Trump fizesse isso, faz com que o próprio São Paulo seja o maior estado perdedor nessa grande medida desastrosa tomada pelo governo americano. Mas aí você está falando do deputado Eduardo Bolsonaro. E então, você acredita que ele está fazendo isso, ele está levando desinformação para o presidente Trump? Quer dizer que o presidente Trump está fazendo algo por influência de informação equivocada? Claro, porque o governo americano sabe como é que o Brasil funciona, tem pessoas aqui de olho e de ouvidos bem atentos ao que o governo Lula está fazendo com o Brasil, e ele não aceita isso. Quando tem um interlocutor que chega mais perto dele e começa a estar inventando fake news e tentando negociar a possível, quase impossível, anistia ao pai dele, isso faz com que eles tomem decisões desastrosas, né? Como foi a que ele tomou. Garantir a soberania do Brasil, como o governo Lula está fazendo, isso faz com que nós separemos bem o que é comércio, o que é política e o que é o nosso judiciário. A medida que está sendo tomada no judiciário contra o pai deste parlamentar é algo que é imexível. Agora, assim, essa é uma situação que vai envolver, né, e atingir diretamente trabalhadores e trabalhadoras, né? A taxação, ela vai influenciar no mercado de trabalho. O que eles podem fazer para ajudar nesse momento? Os empresários.
Os trabalhadores. Os trabalhadores. Eles vão ser extremamente afetados. Entendi. Né? A ação que os trabalhadores, por exemplo, participar do plebiscito é um dos passos do qual os trabalhadores precisam fazer para que a gente possa estar conscientizando politicamente do que é o papel do trabalhador. Os trabalhadores que serão prejudicados, por exemplo, de commodities que nós mandamos para os Estados Unidos, café e suco de laranja, citando somente esses dois que são os dois maiores commodities negociados com os Estados Unidos, fazer com que trabalhadores deixem de trabalhar por conta do corte, porque isso vai gerar cortes, né? Quando não houver dinheiro para sustentar a taxação de 50%, fará com que o comércio diminua e tenha cortes no envio, na exportação de café, na exportação de suco de laranja, e isso vai prejudicar os trabalhadores do Brasil que trabalham com café e com laranja. Fazendo isso, é uma cadeia que também vai prejudicar os Estados Unidos, porque quando nós precisamos mandar para lá, eles precisam consumir o café e o suco de laranja daqui. Isso gera uma cadeia que, como eu disse anteriormente, não vai fazer bem a ninguém. Portanto, trabalhadores, entrem na luta de que a nossa soberania é mais importante, de que essa taxação vai prejudicar trabalhadores, vai prejudicar empresários, vai prejudicar o governo e vai prejudicar o comércio bilateral do Brasil com os Estados Unidos. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Presidente, obrigado por nos atender. Esperamos que tudo seja resolvido o mais rápido possível e que os trabalhadores, mais uma vez, não tenham que pagar a conta por causa desses irresponsáveis. Obrigado, Ricardo. Obrigado, TV Alternativa. Obrigado, Sindicep Entrevista, por mais esse momento em que podemos esclarecer para a população aquilo que está acontecendo no mundo do trabalho. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!